Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Pai Celestial. Irmãos, compartilhar esse tema da santidade cristã, eu estava vendo, inclusive esse hino que nós cantamos por último, quando eu estava estudando essa mensagem, esse hino me veio à mente. Eu preciso ligar para o Alexandre, nós precisamos cantar esse hino. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Isso me veio assim como um complemento para a santidade que nós precisamos para encontrarmos esta vida, a vida que está em Cristo Jesus. Então, nas cartas que nós conhecemos, nessas cartas que levam o nome do apóstolo Paulo como seu autor, nós percebemos nessas cartas a ênfase dada pelo apóstolo na salvação por fé, como nós encontramos neste texto que aí está. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, porque foi pregado para ele primeiro, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Na carta aos Hebreus, na carta escrita para a igreja dos Hebreus, o autor enfatiza viver pela fé. O apóstolo Paulo, salvação pela fé. O autor de Hebreus é viver pela fé. Você está vendo? Esse é um texto exemplo. Abacuque 2, de 3 a 4, porque a visão, o Abacuque estava reclamando com Deus. Por que Deus deixa acontecer tanta coisa ruim? Aliás, é uma pergunta comum até hoje, né? Muita gente pergunta a gente, por que Deus deixa acontecer essas coisas? O Abacuque estava do mesmo jeito com Deus. Aí Deus respondeu para ele. Deus responde para o Abacuque, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está envaidecida. Você está falando dessa forma porque você está envaidecido, você está cheio de coisas que não devem participar, fazer parte do seu coração, Abacuque, né? A sua alma está inchada. O original é isso, você está todo inchado, você está todo cheio de si. É assim que Deus está respondendo para ele. Isso não é bom, Abacuque, mas o justo viverá pela sua fidelidade, o justo viverá pela fé. Então nós temos que entender isso nessa mensagem de Hebreus, porque a carta, o autor usa como base esse texto para dar encorajamento para a igreja. O autor de Hebreus pegou isso do Abacuque para a igreja ficar animada, para a igreja estar conscientizada que pode parecer demorado, mas virá. Ele trouxe essa lembrança.
os nomes, né? O autor de Hebreus, ele traz no capítulo 11 de Hebreus, traz o nome daquela lista de homens que viveram pela fé. Aquela lista que nós chamamos de os heróis da fé. Ele traz aquilo para animar a igreja. Olha aqueles caras lá, olha o que passaram, olha o que eles fizeram, o que eles sentiram, o que eles viveram. Não é? Agora, esses homens, eles foram servos que receberam a honra que nós encontramos lá em 11:38, deixa eu ver se é ele que está lá, olha a honra que esses homens receberam, homens dos quais o mundo não era digno deles. O autor de Hebreus está honrando aqueles heróis da fé, e isso é para que a igreja esteja animada, a igreja esteja conscientizada que nós precisamos viver pela nossa fé. E a nossa fé tem que ser firmada em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus traz isso para nós. Nós precisamos nos inteirar disso, porque essa lembrança desses nomes, todos esses que nós chamamos de heróis da fé, são trazidos à memória da igreja para nós nos sentirmos encorajados nessa luta para obtermos uma vida santa. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ele está falando. Então, o encorajamento é para que nós sejamos santos. E nós topamos também com isso lá o apóstolo Pedro falando, né? Está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Não é? Então, irmãos, essa vida santa, ela precisa ser firmada na mesma fé que aqueles heróis do capítulo 11 tiveram. Nós precisamos viver da mesma forma. É preciso fé, é preciso confiança em tudo que Deus está falando para nós, tudo que Deus colocou aqui para nós. É isso que vai produzir fé em nós, é isso que vai nos levar para uma santificação, que vai nos fazer obter a vida. E a vida só está em Deus. A vida não está com nada mais além de Deus. Portanto, é sobre isso. Veja como que o autor começou a carta. O autor de Hebreus, vocês lembram lá como que ele começou a carta? Tendo Deus outrora falado aos pais de muitas formas pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então é Ele, é o Filho, é o herdeiro, é nele que nós precisamos estar firmados. É para a igreja estar muito bem animada e continuar lutando pela sua santificação, porque nós já temos tudo o que é necessário para a santificação. O apóstolo Pedro fala isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro fala isso para nós. Seu divino poder, eu esqueço disso aqui. Esse é o Hebreus, né? Tendo Deus antigamente, eu falei ele sem ler, né? Olha lá, 2 Pedro 1,3. O seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade é o carinho, o cuidado que nós precisamos ter para as coisas de Deus, para as coisas sagradas, não é? Então, tudo que nos conduz para a vida está em Deus, e para a piedade. Agora, de que maneira que isso acontece?
por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou. E quem nos chamou? Deus. Pelo poder da palavra dele, nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos trazidos até aqui. Então, o autor de Hebreus diz em Hebreus 12, 14, esta frase maravilhosa, 12, 14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa frase não pode sair da nossa memória, para que nós não descuidemos dela no nosso dia a dia, já que nós passamos tão pouco tempo juntos, já que nós passamos tão pouco tempo aqui, e nós passamos 6 dias lá fora, nós passamos 6 dias lá no mundo, aprendendo o mundo. Nós não podemos esquecer essa frase, sem santificação ninguém verá o Senhor. Lá no mundo nós precisamos estar ouvindo a nossa alma, o nosso coração, nossa mente, repetindo isso no nosso ouvido onde nós estivermos. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, Deus não está propondo nada impossível. Deus não está propondo nada impossível. No versículo 4, que foi lido, na nossa luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Isso foi lido. Deus só quer a obediência do seu povo. Deus só quer a obediência da igreja, a igreja dele, a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Dá o exemplo que acontece com o ser humano que é acostumado a respeitar os pais terrenos, né, que foi lido no versículo 9. Eles nos disciplinavam de acordo com o que eles entendiam, e nós os respeitávamos, não é assim? O autor de Hebreus, ele faz essa comparação das paternidades. Hebreus 12, 7 a 10, e ressalta a disciplina divina, porque Deus nos disciplina para o nosso bem, Deus nos disciplina para a nossa santidade. Ô irmãos, mas para isso, nós precisamos nos submeter ao Pai espiritual. Nós precisamos nos submeter ao Pai dos Espíritos para vivermos. O versículo 9, né? É isso que nós vemos. Deus nos disciplina para o nosso bem, para a nossa santidade, para nós obtermos vida. É isso que o versículo 9 está mostrando para nós, para vivermos. Irmãos, a disciplina que Deus nos dá, ela tem a finalidade de nos preparar para a participação na santidade de Deus. Nós lemos isso no versículo 10. Olha lá, Deus nos disciplina para o nosso bem, para a santidade. Isso está no versículo 10, para que nós sejamos iguais a Ele. Não é o que o apóstolo Pedro trouxe lá de Levítico para nós? Sejam santos, porque eu sou santo. Ele está falando isso para a igreja. Igreja, seja santa, porque o nosso Deus é santo. Ele está falando, eu sou santo, sejam santos. Então não é nada impossível para nós, não é nada que vai além da nossa capacidade, a santificação. Não é. Está dentro da nossa capacidade, está dentro do nosso limite aqui na terra. Nós temos tudo sim, como o apóstolo Pedro já falou, a disciplina de Deus faz parte desse aprendizado que nos capacita para desfrutarmos a mesma santidade de Deus. É a prova, isso irmãos, é a prova do genuíno amor de Deus para com o seu povo. A disciplina de Deus agora, ela existe, é para nos treinar a obedecê-lo.
porque nós precisamos aprender a obedecer a Deus agora, enquanto nós estamos aqui, porque lá não tem aprendizado. O aprendizado é aqui e agora. Nós temos que aprender a obedecer a Deus agora, enquanto nós estamos aqui. Então, essa disciplina de Deus para nós é para que nós sejamos treinados a obedecê-lo aqui, olhar para o nosso autor e confirmador da fé, no capítulo 12, versículo 2, né? Cadê isso? Está lá? Está lá. Autor e confirmador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele suportou a cruz, ele deu o seu sangue. Gente, Jesus Cristo deu o seu sangue por cada um de nós. E nós não precisamos fazer isso. Isso não está proposto para a igreja. Ele já fez. Por isso ele é o autor e o consumador da fé. Ele consuma tudo, quer dizer, ele dá os finalmente naquilo que nós precisamos saber e entender para a nossa santificação. A igreja precisa olhar o exemplo de Jesus e confiar, para assim jamais se cansar, para jamais desanimar com as dificuldades, para jamais desanimar com as aflições, com as provações, com as tristezas que nós passamos. É para a igreja ficar firmada, consciente, que o nosso autor e confirmador da fé passou mais do que isso. Irmãos, diante de tudo isso, nessa nossa luta contra o pecado, nós não vamos derramar o nosso sangue, nós não precisamos ter esse medo, nós precisamos esforçar, ter coragem e querer obedecer a Deus, porque se a gente não quiser, a gente não obedece a Deus, a gente só faz aquilo que a gente quer. Nós temos que querer obedecer a Deus. O autor e consumador da fé já fez isso por nós. Nós precisamos ser animados sem vacilar nessa nossa caminhada, confiar em quem suportou a cruz. E para isso o autor de Hebreus trouxe uma passagem lá de Provérbios, né? Está ali? Não, isso é que eu falei aqui agora. Esforce-se para viver em paz com todos. Esse esforço, irmãos, é o que eu já disse, é muito difícil para muitas pessoas. Quase ninguém quer fazer esforço. Todo mundo só quer ficar acomodado, sossegado. Isso é do diabo. Porque Deus está propondo para nós uma luta, e uma luta desigual, uma luta espiritual, porque ela é desigual, porque nós lutamos contra um inimigo invisível, que coloca um monte de coisa boa à nossa volta, mas é boa só por alguns momentos, é boa só por pouco tempo, porque depois dessa bondade toda, vem a dificuldade, e pode ser uma dificuldade que leva para a morte eterna. Totalmente, eternamente separado de Deus. Cuidem, diz o versículo 15, não é? Cuidem para que ninguém se exclua, para que ninguém se separe do amor de Deus. Ô, irmãos, imagine isso. Alguém se separar da graça de Deus por descuido. Cuidem, falta de cuidado. Nós precisamos ter cuidado para que a graça de Deus nos acompanhe até a volta dele.
E a graça de Deus é a oportunidade que nós temos, é a bondade que nós não merecemos, mas que Ele nos dá enquanto nós estamos aqui para aprendermos a obedecê-lo. Isso é agora. Irmãos, a exortação, Hebreus 12, 2, está lá? Oh, isso aí era para falar depois. Eu vou chegar nisso aí ainda. Irmãos, veja o seguinte. A partir do versículo 12, a exortação proposta é para que o vacilante, aquele que, aí está falando, aquele que tem os joelhos trôpegos, os joelhos vacilantes. Eu acho que Deus me deu esse defeito no pé para mim ilustrar isso aqui para vocês agora. Porque assim, você fica, na sua fé, a fé de muitos, né, fica vacilando assim. Né? Hora está em baixo, hora está em alto, hora está em baixo, hora está em alto. Às vezes tem gente assim na fé, não está definida. É isso que o autor está falando. Para firmar os joelhos naquilo que Deus está colocando, naquilo que Deus está propondo. Não é nada impossível, não é nada demais. É coisa que nós podemos fazer. O ensinamento continua em 12, 14. Esforcem, agora chega lá, ó, eu adiantei. Quando não atrasa, eu adianto. Estou igual relógio, né? Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Você está vendo que ele está falando para nós fazermos isso? Sem santidade ninguém verá o Senhor. E o versículo 15 precisa desse cuidado, para que não haja essa separação. Agora, aquela pergunta que é feita ali, como que isso vai acontecer? Porque às vezes passa assim, você está dando um monte de teoria e não está falando nada de prática. A prática está ali. Essa raiz de amargura. Gente, eu já falei aqui quantas vezes? Uma raiz de amargura que causa perturbação na vida, perturbação na fé da igreja. Eu já falei aqui que a amargura é ferrugem da alma. Você, e eu sei que aqui tem alguém que tem dificuldade com o perdão. O perdão, quando ele não se concretiza, ele vira amargura e a amargura enferruja a sua alma. Corrói sem você ter a percepção daquilo. Quando acontece que você vai pegar, aquilo já virou um farelo. Não pode haver alguém que busque a santificação e tenha essa raiz de amargura na sua vida. Não pode haver. A amargura acontece. A amargura brota no coração que não quer perdoar. E pela falta de perdão, por qualquer ofensa que tenhamos sofrido pelo nosso irmão. É qualquer tipo de ofensa. Quantas vezes a gente vai, não, mas isso aqui eu não perdoo, porque não pode. É claro que pode. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, o que ele perdoou? Ele perdoou aqueles que mataram ele. Antes de morrer, ele perdoou eles. Olhe para Cristo. Veja, igreja, quem não perdoa o irmão se faz superior a Deus. Quem não perdoa se faz superior a Deus. E coitado de quem é assim. Efésios 4:32 fala para nós imitarmos Deus no perdoar. Colossenses 3:13 igualmente. Como Ele nos perdoou, nós também precisamos perdoar quem quer que seja, em todo e qualquer momento. E a exortação para a santidade continua no versículo 16.
Esse é: não haja entre vocês, igreja, nenhum imoral ou profano como foi Esaú. Como foi Esaú? Ele não deu confiança para a palavra de Deus, ele não deu confiança para o planejamento de Deus. Na igreja não pode acontecer isso, não é? E fala mais na frente que quando ele quis voltar atrás, já não foi possível, não teve jeito. O povo de Deus, a igreja dos primogênitos, que fala no versículo 23, são aqueles que têm os seus nomes escritos no céu, por meio de Jesus, o mediador da nova aliança. Está colocada uma visão apocalíptica nesse versículo, não é? Nos remete lá para Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 2. Não o rejeitem. Versículo 24, não rejeita o mediador, porque agora é ele quem fala. Nós vimos isso, aquela passagem de Hebreus no início, o início da carta de Hebreus. Antigamente Deus nos falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Portanto, já que nós estamos... irmãos, essa palavra, portanto, dever de casa. Vocês devem olhar em Hebreus quantas vezes está escrita essa palavra, portanto. É uma conjunção conclusiva. É a conclusão que o autor dá a vários ensinamentos que ele propõe aqui. Observem quantas vezes está, portanto, assim, tudo isso conclusão de ensinamentos, não é? Então, já que nós estamos recebendo esse reino inabalável, nós sejamos agradecidos, demonstramos gratidão e adoremos a Deus de uma maneira aceitável por Ele, porque às vezes nós queremos adorar a Deus e querer que Ele aceita do nosso jeito, mas tem que ser do jeito dele, é do jeito dele, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E o que ele está falando isso? Não, isso vem depois. O nosso Deus é fogo consumidor. Essa expressão de verdade, ela está falando é que Deus é superior a tudo. Deus é superior em todas as coisas. E eu quero encerrar isso aqui com esse ensinamento, essa prática que o capítulo 13 mostra para a igreja. Versículo 1, constância no amor fraternal, não esquecer da hospitalidade, lembrar daqueles que estão presos, honrar o casamento, irmãos. Ei! É preciso ter honra no casamento da igreja. Honrar o casamento, pureza no leito conjugal. Honrar o casamento e ter um leito conjugal puro. Nós vamos ver a conclusão aqui. Pois serão julgados por Deus, quem? Os imorais no leito e os adúlteros, que não honram o casamento. Então, esse ensinamento de Hebreus é para que nós possamos estar fortes, estar conscientizados, como nós precisamos trabalhar a nossa santificação. E o versículo 5 do capítulo 13, cadê? Parou? Não, está lá. Mantenham-se livres do amor ao dinheiro. Epa! Né? Outra coisa aqui, hoje nós só estamos falando ponto encrencado aqui, né? Mas é porque às vezes as pessoas não têm assim tanto desempenho para falar, não têm coragem, ou sei lá, né? Não é o momento, às vezes o momento é esse, né?
Mantenham-se livres do amor ao dinheiro, pois Deus é com a igreja. Deus falou isso, não falou? Eu estou com vocês todos os dias até o fim. Então, por que nós precisamos de dinheiro? Nós temos Deus, nós temos tudo, não é? Versículo 7. Tem 7 lá? Tem. Tenham em memória a atuação dos guias do passado. Analise e observe a fé deles. Precisa ser imitada. Esses guias do passado incluem aqueles lá de capítulo 11, os heróis da fé. O versículo 8. Cadê o 8? Vai chegar ou não vai? Jesus é o mesmo, porque às vezes nós esquecemos disso. Tem o Jesus, tem Deus lá do Velho Testamento e tem o Deus do Novo Testamento. Não, Jesus é o mesmo. Ele é Jesus, Ele é Deus, Ele é o Espírito, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Por isso, versículo 9, não se deixe envolver por ensinos estranhos, não se deixe envolver por ensinos diferentes do que a Bíblia está falando. Não vá em conversa de pastor, não vá em conversa de padre, de quem quer que seja. Vá naquilo que Deus está falando aqui na palavra dele. É isso que nós precisamos estar firmados, não é? Quando a pessoa fala e aquilo sai apenas da boca daquela pessoa, não dê confiança. Não deixe se envolver por esses ensinos, porque agora ele nos fala por meio do Filho, Hebreus 1:2. Ele nos fala por meio do Filho, e diz aqui, para a gente fechar isso aqui, no versículo 15, deixa eu ver se está lá, tá, vai chegar ou não vai? 15, esse, gente, olha bem, por meio de Jesus, nós lemos esse versículo, mas não entendemos, ou não queremos entender, não paramos para tirar o principal desse versículo. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios, que confessam o seu nome, o nome de Jesus. Aqui não está escrito, por meio de um violão, ofereçam continuamente a Deus. Aqui não está escrito por meio de um saxofone, ofereça a Deus. Aqui não está escrito por meio de uma bateria, ofereça a Deus sacrifício de louvor. Jesus é o nosso instrumento. O nosso instrumento que nós temos que adorar a Deus é com Jesus. Porque é dele, é por meio dele que nós vamos louvar, nós vamos oferecer a Deus o fruto dos nossos lábios. E foi nesse ponto que eu lembrei de aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Aí eu liguei para você. Irmãos, Jesus é o nosso instrumento de louvor. Porque nós devemos oferecer continuamente a Deus sacrifício de louvor por meio dos nossos lábios. Não se esqueçam de fazer o bem, diz no versículo 16. Você está vendo que tudo é ensinamento para a igreja? Não é uma coisa teórica. Ele está explicando o que nós temos que fazer. Não se esqueçam, igreja, tenha em memória, fazer o bem. Agora, essa frase aqui, repartir com os outros, repartir com os outros o que nós temos. Ô irmão, eu deixei em vermelho ali, ó, porque se isso, essa repartição com os outros, se chegar a ser um sacrifício, é disso que Deus se agrada. É disso que Deus quer, é isso que Deus está esperando que a gente faça, tá? E agora, obedeça os guias do presente, e os guias do presente são os presbíteros, os diáconos, evangelistas, mas tudo está a cargo dos
presbíteros que eles têm que prestar, eles velam, eles cuidam das suas almas como têm que prestar conta. E isso deve ser feito com alegria, deve ser feito com respeito, para que eles se sintam alegres, para que eles não fiquem entristecidos, porque o presbitério tem que prestar conta da alma de vocês. É o presbitério que vai prestar conta da alma de vocês diante de Deus. Está escrito. Por isso, irmãos, eu falei apenas um pouco. Queria ficar aqui até meia-noite. E eu posso ficar. Eu posso ficar até meia-noite falando sobre isso aqui. Porque eu gosto muito, eu amo esses textos. Eu falei só um pouco da santificação que está na carta dos Hebreus. Eu não falei nada. Não, aquilo lá é para o final. Sobre o ensinamento que o apóstolo Pedro dá. Eu não falei nada do ensinamento do apóstolo Paulo, lá em Romanos 6:22. O ensinamento dele sobre isso, não falei nada. Eu não falei nada sobre a santificação proposta por Jesus Cristo, em João 17. Eu não falei nada daquilo. É para ver a extensão, a intensidade que tem esse assunto. Em tudo que vimos e percebemos, precisamos aprender e acreditar que a nossa santificação é possível, e só depende de nós, e é o que esta passagem está falando para nós fecharmos isso aqui. Amados, visto que nós temos estas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito. E nós sabemos, todos nós sabemos o que contamina o corpo, todos nós sabemos o que contamina o espírito. Aperfeiçoando a santidade, diante de tudo isso que foi exposto, a maneira de viver, a maneira de ser, diante de tudo isso, aperfeiçoe a santidade no temor de Deus, e esse temor é temor mesmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ilumine.